Então, estamos iniciando nossa aula, todos com o livro 3, na página 261, certo? Vamos começar a dar continuidade àquela parte de geometria espacial que nós estávamos vendo, né? Só que agora nós vamos nos ater à parte de cone e esfera, estão vendo? Certo? Então, essa parte teórica agora, a gente vai falar quando estiver resolvendo os exercícios, tá bom? Aí eu vou lembrando a vocês, certo? Esse foi visto no ano passado, ok? Então, na hora que a gente estiver resolvendo os exercícios, aí sim, eu vou comentando a parte teórica, vocês vão lembrando. E aí no livro tem tudo, ó. Tem até um resumozinho aí, ó, certo? Com todas as fórmulas, ok? Então, eu quero que vocês, como eu falei, na página 261, para a gente começar a resolver os exercícios, certo? Página 261, é o exercício praticando. Exercício 1. Ok? Vamos lá? A figura seguia é um modelo matemático de uma embalagem de papel usada para colocar pipoca em um cinema. Sabendo que o raio desse recipiente mede 18 centímetros, que sua altura é de 24 centímetros, a metade de sua capacidade é igual a quanto? Muito bem. Então, vocês olham que essa figurinha que vocês têm é um cone, né? Estão vendo aí um cone? Certo? O cone, ó. Tem uma base que é um círculo aqui, tá certo? Ó. Certo? Ele tá cheio até a metade, ó. Até a metade tá cheia. Certo? A altura total do cone, vocês estão vendo aí pela figura, o cone tem 24 centímetros de altura. Certo? Aqui você tem H, né? Esse H aqui, esse H é H de só da metade, viu? O raio, ó. Tá vendo aqui em cima o raio da base? O cone, a base é um círculo. Esse raio mede 18 centímetros. Certo? E eu quero saber a metade de sua capacidade. Então, capacidade, eu já falei para vocês, quando eu tenho líquido, aí o volume a gente chama de capacidade, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Certo? Vamos calcular o volume desse cone. Como é que a gente calcula o volume de um cone? Volume de um cone, ó a formulazinha, é 1/3 de πr2H. Certo? Se lembra que o do cilindro era πr2H, né? A área da base vezes a altura. Na realidade, ó, o volume de um cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, 1/3, a base é um círculo de raio R, de πr2H. Pronto. Certo? Você mandou usar π algum valor? Não, né? Então, vamos lá. Seguinte. Então, o volume será 1/3 de π. O raio é 18, né? Vai ficar 18 ao quadrado, certo? Ao quadrado. Vezes a altura do cone, que é 24. Ok? Então, o volume, gente, vocês fazem essa conta aí, vai dar 2.592 π. Fazendo essa continha aqui todinha. 2.592 π. A unidade, centímetros cúbicos, né? Certo? Mas observe vocês, ele pede a metade da sua capacidade. Então, V sobre 2, né? A metade. V sobre 2 vai ser igual a quê? 2.592 π dividido por 2. Isso vai dar 1.292 π.
1.292 pi centímetros quadrados, não, centímetros cúbicos. 1.292 pi centímetros cúbicos. Certo? Gente, mas ele pede a capacidade. Vamos botar isso em litro, né? Vamos botar esse litro para a gente ver quanto é que fica. Certo? Então, existe uma regrazinha. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Certo? Então, esse volume aqui vai ser quanto? 1.292 pi mililitros. Certo? Agora, de mililitro para litro, basta a gente dividir por quanto? Por 1.000, né? Se eu dividir por 1.000, esse volume, a vírgula está aqui na frente, né? Ela vem 3 casas para a esquerda. Então, é 1,292 pi litros. Pronto. Certo? Se ele mandar usar pi igual a 3, é só multiplicar por 3. Se mandar usar pi igual a 3,14, multiplica por 3,14 e assim vai. Tá bom, gente? Vamos lá, dúvidas? Seu Paulo, tá tudo em ordem? Hein? Estava em centímetros cúbicos, passei para mililitros e depois passei para litro. Certo? Ele pediu capacidade. Capacidade geralmente a gente deixa em unidades de litro, mililitro. Você vai pedir. Bom, eu preferi deixar em litro. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Muito bem. Então, vamos, já que ninguém tem dúvida, né? Vamos passar para a questão número 2. Uma xícara tem o formato de um tronco de cone. Agora, repare, conforme ilustrado. A quantidade máxima de café em mililitros que essa xícara pode armazenar é mais próximo de... Tá vendo? Considere 1 centímetro cúbico igual a 1 ml e pi igual a 3. Então, vamos lá. Vamos considerar 1 centímetro cúbico igual a 1 ml, né? Mililitro. E vamos considerar também π igual a 3. Então, dados do problema. Aí, observe o que eu tenho aqui agora, gente. Ó, essa figura que eu tenho aqui, observe, viu? Ela não é um cone. Ela é um tronco de cone. Ela tem um formato dessa forma, essa xícara aqui, ó. Certo? Ó. Observe que é como se eu tivesse um cone e desse um corte no cone. Olha só. Vou fazer aqui para vocês, viu? Vou mostrar para vocês o que é um tronco de cone. Ó, é como se eu tivesse um cone. Vou fazer aqui. É como se eu tivesse um cone aqui inteirinho, ó. E chegasse aqui e desse um corte no cone. Cortasse o cone. Certo? Então, eu teria... Deixa eu fazer de cabeça... Mas fica melhor para vocês verem. Ó. Eu tivesse um cone. E desse um corte no cone aqui, ó. Por exemplo. Tá vendo? Eu cortasse o cone. Então, repara. Quando eu dei esse corte aqui no cone, eu fiquei com esse conezinho menor, ó. Tá vendo aqui em cima? E fiquei com esse cone grande, tá vendo? Ó? Essa parte restante aqui que eu cortei, essa parte aqui, ó, eu tô achurando de verde, ó, essa parte de baixo é o que a gente chama de tronco. Tronco de cone. Certo? É justamente essa partezinha aqui. Certo? Uma xícara tem um formato de um tronco de cone. Então, ele dá os seguintes dados. Observe que eu tenho essa base maior, né? É o diâmetro aqui é 8 centímetros. Certo? O diâmetro dessa base menor aqui, ó. O diâmetro aqui é 4 centímetros.
E essa altura aqui é 6 centímetros. Tá bom? E eu quero encontrar o quê? O volume do tronco. Gente, vocês têm uma formulazinha aí para calcular o volume do tronco. Então, o volume do tronco, V, a gente calcula assim. Olha só. O volume do tronco é uma fórmula que é dada assim. Pi, certo? Se vocês olharem aí na página anterior, onde tem esse resumo, vocês vão encontrar aí, certo? Tronco de cone. Volume é πh sobre 3. A 1/3 de πh. E multiplica. Olha aí. E multiplica o R grande ao quadrado, mais o R grande vezes o R pequeno, mais o R pequeno ao quadrado. Não é assim? Se vocês olharem a formulazinha bem direitinho. Ora, então, a gente pode fazer isso tranquilamente, né? Só substituir os dados. Deixa eu virar aqui. Do outro lado. Então, observem vocês o seguinte. Substituindo, V vai ser πh. Então, π é quanto? 3. Vezes a altura, 6. Dividido por 3. R da maior ao quadrado. Gente, se o diâmetro é 8, o raio aqui é quanto? Metade, né? 4 centímetros. Então, 4 ao mais Rão, que é 4, vezes o R menor. Se o diâmetro da base menor é 4, esse Rzinho aqui vale 2 centímetros. Não é isso? Então, 4 vezes 2. Mais o Rzinho ao quadrado. Esse 3 vai embora com esse 3, ó. Então, V ficou 6. E multiplica 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 2, 8. 2 ao quadrado, 4. Então, isso vai ser 6. E multiplica 24, né? Com 4, 28. Então, V vai ser 48. Vão 4. 12 com 4, 168, certo? Centímetros cúbicos. Mas ele quer em mililitro, né? Aí ele deu, ó, que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, o volume desse tronco de cone é de 168 mililitros. Mas é um volume aproximado, né? É mais próximo de quanto? Então, isso é aproximadamente aí no livro 170 mililitros. Terminou a questão. Certo? Terminou a questão. Olha só uma consideração para vocês aqui. Observe o seguinte. Está resolvida a questão, viu? Vou só fazer um adendozinho. Ó, gente, suponha que eu tenho aqui um cone. Tem um cone de altura Hzão. Certo? E aqui eu dei um corte no cone. Então, vocês observam que essa parte aqui todinha é o tronco, né? Ó, essa parte aqui é o tronco de cone, né? Certo? Aqui eu tenho um conezinho menor, né? Ó. Tem um Hzinho aqui, ó. É do tronco menor. E tem a altura do tronco maior. Vocês viram que eu calculei o volume usando essa fórmula aqui, ó. Certo? πh sobre 3, Rão ao quadrado, Rão, Rzinho ao quadrado. Certo? Mas, olha, eu poderia calcular o volume desse tronco fazendo a diferença entre então, o volume do tronco, ó. O volume do tronco eu poderia fazer assim. Ó. O volume do cone maior, certo? O volume do cone maior. Vou botar assim, maior com M maiúsculo, certo? Menos o volume do cone menor. Também é uma maneira da gente encontrar o volume do cone, né? Concordam comigo?
Se o do volume do maior eu tirar o menor, eu fico com só o volume do tronco. É outra maneira de vocês, dependendo dos dados do problema, né? Poderia calcular assim também. Isso aqui é o volume do maior, o volume do cone maior, e isso aqui o volume do cone menor. Certo? Seria uma outra maneira da gente também calcular por aí. Agora depende dos dados, né? Depende dos dados do problema que eu tenho. Certo? Pode ser de um jeito ou de outro. Ok? Vou pagar o lado de cá, viu? Alguém quer perguntar? Tá tudo bem? Tá todo mundo entendendo direitinho? Olha, a geometria espacial é um assunto importante no Enem, viu? Presta atenção. Vamos passar para outro. Nós vamos fazer agora a questão 3. Questão número 3. Certo? Vamos lá. Vamos ler. Diz o seguinte: em uma pequena cidade do interior de Minas, é realizado semestralmente um corte de água durante um dia. Nesse dia é feita a manutenção da rede de água e cada morador aproveita para lavar sua caixa d'água. Olha só, a cidade possui 156 casas, cada uma delas com uma caixa d'água. Certo? Vamos lá. Continuando. As caixas são de diferentes formas. Eu tenho 33 delas, são no formato de uma semi-esfera de raio 2 metros. 62 são no formato de um cubo de aresta 10 decímetros. E os restantes são no formato de paralelepípedo de 10 decímetros por 20 decímetros por 50 decímetros. Certo? Então, observe vocês o seguinte. Cadê? Sendo assim, o prefeito da cidade resolveu montar um projeto para que, nesse dia, a prefeitura abastecesse todas as casas. O projeto consiste em concluir, no alto da cidade, uma grande caixa d'água no formato de um cilindro, que consiga abastecer todas as 156 caixas d'água da pequena cidade, utilizando caminhões-pipas. No projeto ficou determinado que a medida do raio da caixa d'água deve ser de 4 metros. Com base nas informações anteriores, determina a altura H, certo? Da caixa d'água a ser construída pela prefeitura, capaz de abastecer, ou seja, encher completamente todas as caixas d'água da cidade, considerando que não houve perda de água na transferência para o caminhão e para as caixas, e que o cilindro construído ficará vazio após abastecer toda a cidade. Utilize π igual a 3. É uma questãozinho típico do Enem. Não sei nem se esse foi do Enem. Foi? Não, não foi. Foi da Universidade Estadual de Minas Gerais. Tá bom? Então, vamos lá. Presta bem atenção, viu? Vocês observam que eu tenho 33 caixas d'água em formato de semi-esfera. Certo? Então, eu tenho 33 caixas d'água, né? Caixas d'água semi-esferas. Semi-esferas. Aí, o que é que eu tenho mais? 62 caixas d'água. Qual o formato? Cubo. Formato de cubo, ou seja, 62 cubos. E o restante, se eu tenho 156, né? São 156 caixas d'água. O restante vai ser quanto? 61, viu? Estou botando em vermelho aqui para vocês verem. Restantes são formato de paralelepípedo. Caixas d'água, paralelepípedos. Tá bom? Ok. E aí, vamos ver o seguinte. Vamos calcular os volumes, certo? Vamos calcular os volumes. Olha só. Solução. Aí eu vou construir uma caixa d'água que tem um formato de um cilindro, né? Mas vamos lá. Vamos calcular o volume das 33, olha só, semi-esferas. Fazer assim, SE. Certo? Qual é o volume que cabe aí dentro? Ora, gente, como é o volume de uma esfera, aí vocês têm a formulazinha
o volume de uma esfera. Ó, repara. O volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Mas como ele está falando de esfera, eu divido isso por 2, certo? Então, isso vai ser, olha só, isso vai ser igual a 33, certo? Que multiplica. 33 que multiplica 4/3 de π. Quanto é π? 3. Ele mandou usar π igual a 3. E o raio da semesfera é 2. Então, 4 é ao cubo, né? Dividido por 2. Certo? Então, o que é que vai acontecer? O volume das 33 semiesferas vai ser, olha só, 33 vezes... Olha, gente, olha aqui uma coisa. Esse 3, eu cancelo com esse 3. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 4 é 32. 32 dividido por 2 é 16. Então, é 33 vezes 16. Este volumezinho aqui vai dar 528 metros cúbicos. Então, o volume das 33 semiesferas. Ó. Certo? Agora, vamos calcular o volume dos 62 cubos. Volume dos 62 cubos. Vou fazer assim, 62C. Como é o volume de um cubo? É a aresta elevado ao cubo, né? Então, observe, se eu tenho 62, vai ser 62 aresta do cubo ao cubo. Então, isso vai ser 62 vezes... Quanto é a aresta do cubo? 10 decímetros. 10 ao cubo. Então, o volume dos 62 cubos será igual a quê? 10 ao cubo é 1.000 vezes 62. 62.000, o quê? Decímetros, é isso? Decímetros cúbicos, né? Olha, vamos botar tudo em metro cúbico. Então, de decímetro cúbico, certo? De decímetro cúbico para passar para metro cúbico, o que é que eu faço? Eu divido por 1 metro cúbico. Vai ficar 62 metros cúbicos. Certo? É só dividir por 1.000. Muito bem. Vou passar para o lado de cá. Vamos lá. Qualquer dúvida aí? Estão perguntando. Calculei o volume das 33 semiesferas. O que eu fiz? Peguei o volume de uma esfera, que é 4/3 de π R3, dividi por 2. Multipliquei por 33, né? Estou calculando agora o volume dos 62 cubos. Então, é 62 vezes o volume de um cubo. Passei para metro cúbico. Eu vou para cá. Vamos ver esse aqui. Olha só. Vamos calcular agora o volume dos 61 paralelepípedos. Volume 61 paralelepípedos. Ó, gente, aí as dimensões dos paralelepípedos. 10, 20, 50. Então é só multiplicar os três, né? Não é isso? É A vezes B vezes C. Estão lembrados? Nós já vimos isso. Então isso é 10 vezes 20 vezes 50. Então, o volume de 61 paralelepípedos será igual a quê? Multiplicando isso tudinho aí. 61.000... Desculpa, eu esqueci de multiplicar por 61, né? São 61. Ó. Aqui. ABC. Então, isso aqui é igual a 61. E multiplica vezes 20 vezes 50. Agora tá beleza. Certo? E eu vou ter 61.000 decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos. Passando para metro cúbico, eu tenho isso aqui, dividindo por 1.000, 61 metros cúbicos. Muito bem. Certo? Então, vocês observam que todas as unidades estão em metros cúbicos, tá vendo? Todas elas. Muito bem, agora a caixa d'água. Certo?
Quando eu colocar esse volume todinho da caixa d'água, volume, caixa d'água, certo? Ó, como é que é o volume da caixa d'água? A caixa d'água vai receber todas essas quantidades aqui, né? 61 mais 62 mais 528, certo? Então, esse volume da caixa d'água vai ser quanto? Quanto é que dá isso aqui? 110, 61 mil. Deixa eu ver alguma conta errada que eu fiz aqui. Ah, desculpa, gente. Aqui é 610 mil. Ó. 610 mil, então aqui 610 metros cúbicos, né? Então aqui vai ficar 610 mais 62 mais 528. Ok? Então quanto é que vai dar isso aí? Vai dar 1.200, né? Então, isso aqui, o volume dessa água que a caixa d'água vai receber é de 1.200 metros cúbicos. Mas ele quer saber, na realidade, deixa eu me ver. Ele quer saber, na realidade, a altura dessa caixa d'água, né? Mas essa caixa d'água, gente, se lembre que ela tem o quê? Ela é um cilindro, né? Ela tem um formato de um cilindro. E como é o volume de um cilindro? Pi R2 H é o volume da caixa d'água, né? Vai receber quantos? 1.200 metros cúbicos, ó. O pi é 3. Aí ele dá também o raio da caixa d'água, não fala? É 4, né? 4 ao quadrado vezes H, e isso é igual a 1.200. Ó, gente, 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 3 é 48. Então, eu tenho 48H é igual a 1.200. Logo, você divide 1.200 por 48, certo? E H, 1.200 dividido por 48, dá exatamente 25 metros. Pronto. É a altura da nova caixa d'água, que é um cilindro. Vamos lá. Perguntas? Aqui o quadro todo, ó. Estou aguardando as perguntas. Paulo, tranquilo, Paulo? Ruth, Renan, Hugo, Samira, Açucena. Como estamos? Pronto, só tenho 10 minutos, viu, gente? Só tenho 10 minutos da aula. Tá tranquilo, Ruth? Valeu. Noemi, seu Arnóbio, Gustavo. Certo? Então, aqui, ó. Semiesfera, pega o volume da esfera, divide por 2, substitui, calcula os valores, né? O cubo, a gente já sabe que o cubo é a aresta ao cubo, calcula. Passei para metro cúbico, paralelepípedo também, passei para metro cúbico. Então, a caixa d'água vai receber 1.200 metros cúbicos. Só que a caixa d'água é um cilindro, né? Cujo volume é πr2H, não é isso? Substitui pelos valores que eu tenho e eu achei a altura dessa caixa d'água. Ok? Vamos lá, quem tiver dúvida aí, pergunta. Uma aguinha aqui que a garganta já está indo. Posso apagar? Vou apagar esse lado de cá, certo? Muito bem. Agora vamos fazer o desenvolvendo habilidades. Vocês fizeram a prova já? Gostaram da prova, sim ou não? Como é que foi a prova, hein, Paulo? Hein, Açucena? Seu Arnóbio, como é que foi de prova? Noemi? Professor, qual página? Desenvolvendo habilidades? É só você virar a página. Aí a gente tá na página 261, 262. Certo? A gente tá fazendo o exercício praticando na página 261.
Agora, fizemos esse terceiro aí, já é na página 262, desenvolvendo habilidades agora, página 262. Página 262. Desenvolvendo habilidades. Pronto. Desenvolvendo habilidades. Primeira questão. Vamos lá. Tem nem graça essa. Ó, repara. Questão do Enem. Tá vendo aí? A questão aí de cima. A figura seguinte mostra o modelo de sombrinha usado em países orientais. Essa figura é a representação de uma superfície de revolução, chamada de quê? O que é que vocês acham aí? Hein, gente? Vocês marcariam letra, que letra aí? Vamos? Ninguém quer falar, é? É a letra E, gente. Isso é um cone, ó, reparem. Por que é chamada superfície de revolução? Olha só uma coisa. Digamos que você tem um eixo aqui, ó. E aqui você tem um triângulo retângulo. Certo? E pega esse triângulo e começa a girar em torno desse eixo. Quando você gira esse triângulo em torno desse eixo, olha o que você vai formar. Vai formar um cone, né? Não é isso? Por isso que o cone é chamado de uma superfície de revolução. Então, letra E. Por isso que ele chamou superfície de revolução. Certo? Essa figura é uma representação de uma superfície de revolução, chamada de cone. É revolução porque eu giro um triângulo. Vocês se lembram do ano passado, né? Eu giro um triângulo em torno do eixo. Ó. Quando eu giro esse triângulo em torno do eixo, eu formo, está aqui o eixo, ó. Eu formo o cone. Certo? O cilindro também é uma superfície de revolução, só que em vez de ser um triângulo, no cilindro a gente gira o quê? Um retângulo. Quando eu giro o retângulo em torno do eixo, ó, eu formo um cilindro. Certo? Por isso também o cilindro também é chamado de cilindro de revolução. Cone de revolução, cilindro de revolução. Tá bom? Só para lembrar para vocês. 2. Questão 2. Vamos lá. Preste atenção, viu? Um sinalizador de trânsito tem um formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde sua base, a base do cone, até a metade da sua altura, para a sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser a forma do adesivo, hein, gente? O que é que vocês acham? Qual deverá? Repara, ele disse que é um cone, né? Ó. Vamos fazer um cone aqui. Ó. Certo? Ele disse que é um cone. Aí ele diz o quê? Desde sua base, que é a base do cone, certo? Até a metade de sua altura, ó. Metade da altura. Então, digamos, aqui assim. Ok? Então, ó, qual é a superfície que eu vou querer? É essa aqui, ó. Que letra é essa? Vocês observarem aí. Essa superfície aí corresponde exatamente à letra E de novo. Não é verdade? Viram isso? Tranquilinho? Também não tem problema, né? 3. Vamos lá. O globo da morte é uma atração muito usada em circos. Ele consiste em uma espécie de jaula em forma de uma superfície esférica feita de aço, onde motoqueiros andam com suas motos por dentro. Vocês conhecem isso, né? A seguir tem-se na figura 1 a foto de um globo da morte e na figura 2 uma esfera que ilustra o globo da morte, né? Na figura 2 você tem essa esfera aqui, ó. Ó, vou desenhar aqui para vocês. Aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B. Aí, olha,
Na figura 2, o ponto A está no plano do chão. Está aqui o ponto A, no plano do chão. Certo? Onde está colocado o globo da morte. E o segmento AB, olha só, o segmento AB passa pelo centro da esfera e é perpendicular ao plano do chão. E aí que você tem um segmento AB, ó. E passa pelo centro da esfera e é perpendicular ao plano do chão. Bom? Vamos lá. Suponha que é um foco de luz direcionado para o chão colocado em B. Aqui em B tem um foco de luz. Aqui tem um foco de luz, ó. Certo? Tem um foco de luz aqui em cima. Em cima do ponto B, direcionado para o chão. Certo? Colocado no ponto B e que um motoqueiro faça um trajeto dentro da esfera percorrendo uma circunferência que passa por A e B, certo? Aí o motoqueiro começa a girar aqui dentro da esfera, passando por A e B. A pergunta é, a imagem do trajeto feito pelo motoqueiro no plano do fundo é melhor representado por... O que é que vocês acham? Vocês aqui em cima, certo? Vocês estão em cima do ponto B. Olha só, de cima para baixo. Se imagina aí. Aí você olha o motoqueiro rodando aqui dentro da esfera. No plano do chão, certo? No plano do chão, qual é a imagem do trajeto que você observa? No plano do chão, viu? Você de cima. Certo? Então, vocês vão observar também que no plano do chão também será a letra E. É uma reta. Certo? É um segmento de reta. Ok? Muito bem. Eu agora vou... Deixa eu ver se vai dar tempo mais não. Gente, é o seguinte, a aula já está indo embora, terminando. Então, eu quero que vocês continuem a resolver essas questões, tá bom? Certo? Próxima aula, a gente continua a fazer a resolução dessas questões aí. Tá bom assim, gente? Então, eu desejo a vocês um bom final de semana. Vocês tenham cuidado, né? A pandemia ainda não terminou. O vírus está aí, está querendo aglomeração. Então, não aglomerem, fiquem em casa, fiquem estudando. Vocês são do 3º ano, vão fazer a prova do Enem, né? O Enem já está marcado, não esqueçam. Para vocês e até a próxima.